Boas pessoal, daqui HatRat. Desta vez trago-vos uma comparação entre o Cooler Master Hyper 212 Evo, cuja review eu já fiz há algum tempo atrás. O link está aqui e na descrição também. As conclusões que eu tirei podem ver e os detalhes mais em pormenor deste cooler lá. Entretanto, decidi compará-lo com um cooler que, não sendo bem um concorrente, é uma outra opção viável em alguns casos específicos, como vamos já ver, que é o Arctic Freezer Pro 7, ok? Neste caso a revisão 2 deste mesmo cooler. E quando digo que não é bem um concorrente, é que são duas categorias diferentes, principalmente por este ser um cooler com uma ventoinha de 120mm e este um de 90. Este cooler, apesar de eu na altura ter concluído ao preço que estava, o preço aumentou, ter concluído que este seria muito provavelmente o rei do custo-benefício dos coolers que há à venda atualmente. O preço aumentou, isso pode ter mudado, mas ainda assim é um excelente custo-benefício. O que é certo é que ele não cabe em muitas caixas, ok? Isto tem uma altura total, eu sabia na altura de cor, está aqui, 158mm e meio, não cabe em todas as caixas e para isso temos coolers com ventoinhas de 92mm, como é o caso deste, que já vai caber em quase todas as caixas normais e ainda assim ter um bom desempenho e alguma margem para overclock. Portanto, o que eu fiz foi, os testes que eu tinha feito com este estão no vídeo, naturalmente, mas eu tive que repetir porque quando eu testei este, para compará-lo, tive que repetir os testes porque a temperatura ambiente tinha mudado. Eu testei este num dia muito quente e quando voltei agora a fazer os testes estavam mais ou menos 20 graus, no outro dia estavam quase 30, portanto há uma diferença muito grande. Portanto, fiz na mesma altura os dois testes, muito resumidamente, portanto, é um cooler com ventoinha de 92mm, custa mais ou menos 20 € em Portugal à data do vídeo, e portanto tem 3 heat pipes em vez de 4 heat pipes como este, portanto os tubos de cobre, não é? Ainda assim, ambos, tanto num cooler como no outro, são em cobre, o que normalmente ajuda imenso na dissipação, mas vamos passar então para os resultados. E portanto, repeti então os testes aqui com o 212, neste caso usei o Real Bench da ASUS, o software da ASUS de stress test e de benchmark. Fiz o benchmark completo num e noutro, que é algo que cria grande esforço no processador, e portanto, desde que comecei o teste com o 212, a temperatura mínima desde que iniciei o teste foi 27 graus, a máxima eu até deixei aqui com ponto de interrogação, chegou aos 48.1 e eu pus o ponto de interrogação, e o primeiro teste foi feito sem overclock, ok? Nas frequências de origem, frequências de toque. Eu deixei aqui ponto de interrogação porque as 48,5 foram muito estranhos, foram muito acima do resto, porque a temperatura máxima, depois da ventoinha ter aumentado a rotação, foi 35 graus. Há uma diferença gigante. Eu desconfio que tenha havido um pequeno erro de leitura quando marcou 48,5. Acho mesmo muito estranho haver uma discrepância tão grande, mas foi o que aconteceu. Deixei aqui registado e, portanto, depois da ventoinha ter aumentado, foi para 35 graus, não passou daí durante todo o teste. E a rotação máxima da ventoinha foi de 1162 rotações. Já aqui o Arctic Freezer, exatamente o mesmo teste, com o mesmo processador em stock, ok? A temperatura mínima foi de 24.1, a máxima foi de 50.4 e a máxima estabilizada de 42.5. Portanto, uma substancial diferença de 35 graus para 42.5, mas ainda assim a ventoinha não passou das 1493 e isto passa das 2600 rotações, ok? Portanto significa que o cooler estava longe de atingir o seu limite de dissipação. Passando então para o overclock de 4.5, eu tenho aqui tudo anotado, portanto a temperatura máxima com o 212, máxima não, a mínima foi de 28.3 graus, a máxima de 49.1 e a máxima estabilizada aqui já me pareceu mais credível, 47.9, com a ventoinha não passar das 1345 rotações, sendo o overclock de 4.5, usando o processador FX 6300, ok? Aqui o Arctic Freezer, por sua vez, com o overclock exatamente o mesmo overclock, o mesmo teste na mesma hora,
a mesma temperatura ambiente, a temperatura mínima foi de 30.1, a máxima de 58.8 e a máxima estabilizada foi 58.6. Foi a temperatura que se manteve durante praticamente todo o tempo na parte mais pesada do teste e a ventoinha chegou às 1979 rotações. Portanto, tendo em conta que isto vai pelo menos às 2600, que eu sei, pelo menos às 2600 rotações vai, ainda assim portou-se magnificamente bem este cooler, deu, pelo menos neste processador, deu para levar aos 4.5, o que é bastante bom, tendo em conta que é um cooler de 20 euros. E outra coisa importante é que, apesar de quando ele estava às 1979 rotações, se ouvir uma ligeira diferença no ruído, naturalmente a ventoinha estava a girar muito mais rápido, não foi incomodativo, não foi propriamente perceptível, ou melhor, era perceptível, mas pouca diferença se notava, ok, o que é muito bom. Manteve sempre um cooler semi-silencioso, muito pouco barulho fez, na medida em que eu não cheguei propriamente a conseguir ouvir mais que o resto das ventoinhas do computador. Se só tiverem, por exemplo, mais duas ventoinhas do computador, é capaz de notar mais a diferença, mas o que eu quero dizer é que não posso considerar este um cooler ruidoso, mesmo com o overclock que eu fiz. De longe não é um cooler ruidoso. E isto leva-me quase à conclusão. A conclusão é que, ao preço a que isto sempre esteve, que foi 30 euros, agora aumentou, ao preço a que isto sempre esteve, eu acho que o maior custo-benefício ainda é o 212, se voltar a baixar de preço. Agora, se vocês não puderem comprar o 212 por a vossa caixa não permitir tamanho, acho que esta é uma grande opção, tirando um pormenor. É que usando, por exemplo, comparando por exemplo com o TX3 da Cooler Master, custa mais 2 euros ou 3, também com ventoinha de 212. Eu já usei um TX3, não pude testar aqui porque a bracket partiu, mas dá uma sensação que este tem um desempenho ligeiramente maior, uma diferença mínima, mas tem. O problema é, não vem com massa térmica, ou melhor, vem com massa térmica pré-aplicada, mas não traz nenhum tubo de massa térmica. Faz o quê? Com que a primeira vez que vocês tirem o cooler para fazer uma limpeza completa e mudar a massa térmica, vos obriga a comprar um tubo de massa térmica e, portanto, isto passa de 20 para 25 euros. E mais ou menos por esse preço tem o TX3, que já vem com um tubo de massa térmica e podem aplicá-la várias vezes. Portanto, se eu tivesse aqui o TX3 para comprar os resultados, eu arriscaria dizer que iria dar um empate. Custo-benefício com este dá-vos mais margem de overclock. Se voltar a baixar para os 30 euros, este tem maior custo-benefício. Neste momento, tendo em conta que este custa quase o dobro do preço, eu acho que estão empatados em custo-benefício ao preço atual deste, ok? Darei um empate, sendo que a margem de dissipação deste não ficou muito longe deste, portanto, são ambas excelentes opções, tendo ainda o pequeno pormenor que poucas vezes se vê em coolers de baixo custo, é o cabo todo preto. Derem-se a esse cuidado. O meu aplauso é isso. A Arctic por se dar ao trabalho de incluir este pequeno pormenor num cooler de preço tão reduzido, só falta mesmo um tubinho de massa térmica para criar o pack completo. Bem, este foi o teste então comparativo entre estes dois coolers. Digam aí o que é que acharam. Provavelmente ajuda-vos a dar uma ideia a algum de vocês que esteja a pensar agora comprar um cooler, ter alguma base de comparação. Nenhum deles é perfeito, nenhum deles é ideal, depende do que vocês vão fazer, do overclock que vocês vão fazer, ou que podem nem fazer, querem apenas um cooler mais silencioso, e aí, sem sombra de dúvida, esta é a melhor opção. Se não quiserem fazer overclock, quiserem apenas um dissipador mais silencioso que o de origem, esta é a opção correta. Se quiserem fazer overclock, este tem mais margem, mas também custa quase o dobro atualmente. E pode não caber em todas as caixas. Mais uma vez, 158 mm e meio de altura, ok? Este cabe em praticamente qualquer caixa atual que podem comprar, ok? Portanto, era só isto. Agradeço-vos as vossas opiniões, as vossas dúvidas, os vossos comentários cá em baixo, e para não variar, se tiverem gostado, carreguem gosto, se não gostaram, não gosto, subscrevam, e até à próxima.